Quero saudar você com a paz do Senhor Jesus Cristo e nós estamos juntos aqui para estudarmos a 7ª lição, desta série de lições sobre a Santíssima Trindade. E hoje a nossa lição é intitulada A Obra do Filho e este vídeo do nosso canal vai ser a aula tradicional que nós fazemos este roteiro de tópicos e subtópicos e estudamos a partir dele a nossa lição. Mas este canal, o canal da professora Manuela Barros, também tem a aula comentada e provavelmente você já tem acesso a ela aqui no YouTube. E eu vou botar o link da outra aula, essa é a tradicional, a da comentada vai estar no seu comentário aqui, bem como o acesso a esse roteiro. Eu vou te dar um link que vai abrir o PDF, você pode usá-lo à vontade. E a aula comentada é aquela aula que a maioria dos irmãos usa e gosta, que nós vamos estar lendo a nossa revista e comentando sobre a explicação do comentarista. No entanto, tradicionalmente, eu por quase 3 décadas ensino usando este tipo de esboço, assim que este é o vídeo que nós vamos usá-lo. A obra do Filho, vamos distribuir este estudo em 3 tópicos. Primeiro, a humilhação do Filho. Segundo, a revelação do Filho. Terceiro, a exaltação do Filho. Você vai ver que é um paralelo 100% aos tópicos do nosso comentarista aqui. Então, a humilhação do Filho, 3 subtópicos para este estudo. Se humilhou por sua humanidade ou através de sua humanidade tornar-se homem. Se humilhou pela cruz e se humilhou para exemplo nosso. Então, em primeiro lugar, o Filho se humilhou fazendo-se humano, fazendo-se homem, tomando a forma de homem. Vamos ler o texto aí de Filipenses, nós sabemos que esta é a leitura bíblica em classe, Filipenses capítulo 2, vamos ler somente o versículo 7 aqui, que diz: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, esta colocação, de aniquilação, e no versículo seguinte usa inclusive o texto bíblico a palavra humilhou-se, Então mostra o quê? Que este processo que Jesus se entregou a passar por ele é um processo que mostra a sua humildade. Nós vamos ver a última palavra, inclusive desse estudo aqui, é a obediência. A obediência ao Pai o colocou, o dispôs numa posição de humildade para este serviço, para esta obra, mas aquilo que ele foi exposto, e é este o ponto aí, o entendimento destes 2 versículos, é que quem tem toda a glória que ele tem, se apresentar, viver, estar, em forma de homem, é uma humilhação, é se humilhar no melhor dos sentidos, e foi isso que Jesus fez por nós. Veja o texto de Isaías, um texto profético sobre o que ele fez. Capítulo 53, versículo 3 diz: era desprezado, e o mais indigno entre os homens, de homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Então veja que este texto nós sabemos bem, capítulo 53 de Isaías, está falando da pessoa de Jesus. E veja as palavras que demonstram o efeito da sua humilhação, da forma que ele se apresentou, ele se entregou por nós, mas neste lugar de homem, andando entre nós, ele não foi tido como rei, ele não foi glorificado, ele foi desprezado, e usando com certeza as demais palavras, em sua humanidade, então, Jesus foi desprezado, como o texto de Isaías diz. Ainda neste subtópico, Marcos capítulo 8 e versículo 31 diz: e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Então, no final, está falando já da morte e ressurreição, mas até aí o versículo fala o quê? Dele ter sido rejeitado, dele padecer, Importava em que sentido? Para que a Escritura e o projeto do Pai se cumprisse plenamente em Cristo, importava que fosse assim. Mas esse assim, é um lugar de humilhação, é um lugar que não estava nenhum nível de comparação com aquilo que ele é, porque ele é Deus, ele é o Filho de Deus. Aleluia! Então vamos ao segundo subtópico. Ele se humilhou primeiro por se colocar nessa posição de homem, fazer-se semelhante aos homens. Segundo, ele se humilhou pela cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se, eis a palavra, a si mesmo,
sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, o escritor aos Filipenses coloca isso como um caminho da humilhação de descer, de fazer-se como homem, de ser obediente até a morte, um segundo estágio. E a morte, por ser uma morte de cruz, ela ainda é culturalmente uma morte mais humilhante ainda. Mas Jesus fez tudo por obediência ao projeto do Pai e por amor a nós. Essas 3 colocações foram escritas, inclusive, pelo nosso comentarista. Isaías capítulo 53, versículo 7, o texto diz: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, o que nós vemos aí? Ele sendo levado a este matadouro na prática é a cruz, aleluia. Então, ele se humilhou, ele não abriu a sua boca, ele levou sobre si, conforme o projeto do Pai, e ele foi até o fim, ele foi até este matadouro. Gálatas 3:13, o texto diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Fazendo-se maldição por nós. Olha a humilhação. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então havia uma maldição, por isso a humilhação da cruz era maior do que qualquer outra morte. Havia uma maldição relacionada com a morte no madeiro ou na cruz. E nós entendemos que ele fez isso por nós e essa foi a sua humilhação. Terceiro subtópico, se humilhou para exemplo nosso. João capítulo 13, ele dá isto com clareza, ele fala para os seus discípulos, 13 ao 17, diz: vós, seus discípulos, me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o quê? O exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então veja aí, no texto de Filipenses nós reconhecemos que ele se humilhou. Na sua vida, no seu andar com os seus discípulos, em algum momento ele trouxe esta lição de uma maneira que seria inesquecível para eles, marcante, e ele o fez. E foi marcante. E em terminar este exemplo, esta lição prática que ele deu através de tirar a sua roupa exterior, lavar os pés, secar e etc. dos discípulos, ele terminou com essas palavras que nós lemos. Que significa o quê? Eu vos dei exemplo. O servo não é maior que o Senhor. Então vocês vão e sirvam aos demais da mesma maneira. E aí ele termina com essas palavras que eu não deixei de fora, com um propósito. Qual é? O texto diz: se vocês sabem disso, bem-aventurados sois se as fizerdes. Por que eu deixei esse texto aí? Porque muitas vezes nós conhecemos a verdade da palavra. E quando alguém prega, quando alguém ensina, nós dizemos amém, glória a Deus. Mas Jesus nos diz: vocês serão bem-aventurados se as praticarem, se as fizerem. E qual é o que a gente está falando aqui? De servir fisicamente uns aos outros. De nos colocarmos numa posição mais humilde que alguém, mesmo que nós possamos ser senhor deles. Mesmo que nós possamos ter algo mais, talvez mais estudo, talvez mais dinheiro, talvez o que quer que seja. Então Jesus, ele se humilhou para ser um exemplo para nós, não só a humilhação da cruz, mas aqui num gesto humano, num gesto que nós não deixaríamos de entender. E ele não deixou meias palavras, mas terminou com uma lição para nós. Lucas capítulo 22, versículo 26 ainda diz o seguinte, Jesus mais uma vez: mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Então veja aí, o que isso significa? Nós sabemos. Na verdade, tudo começou por uma briguinha entre eles. Uma perguntinha, quem vai ser o maior?
né? Um desejo de serem maiores. Então Jesus fez uma explicação e ele terminou essa explicação com essas palavras. Entre vocês, e este texto é aplicável para nós como igreja. Entre nós, aqueles que são grandes devem se comportar, devem servir como servos. Há alguns detalhes no cumprimento, na vivência disso, mas de maneira geral, nós devemos aprender, e como disse Jesus, eu não vou tirar as palavras dele, bem fazeis, bem-aventurados sois se nós praticarmos. Ainda vou ler o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, o seu sentimento que o levou a se humilhar, que o fez obedecer, ou seja, um sentimento, uma virtude, mas que foi evidenciada na prática. A palavra diz que haja em nós este mesmo sentimento. Então, ele se humilhou para que fosse um exemplo para nós, para que nós seguíssemos este exemplo de quem está disposto a se humilhar, a rejeitar, deixar de lado a sua prioridade e cumprir a missão que Deus tenha para cada um de nós. Segundo tópico, a revelação do Filho. 3 subtópicos. A substituição temporal ou animal, a substituição eterna, o Cristo, a substituição vicária por mim. Claro que o entendimento disso está paralelo ao tópico 2 da nossa lição, que nós estudamos sobre o sacerdócio levítico, sobre o sacrifício levítico, e o texto da leitura bíblica em classe é dividido em 2, né? O de Filipenses 2. Nós não lemos aqui, eu tenho certeza que você já leu como preparação para a sua classe. E o segundo texto é Hebreus capítulo 9, também um texto pequeno, dentro de um contexto muito grande ali em Hebreus, mas que nos ensina sobre a diferenciação, um paralelo entre o sacerdócio levítico, o sacrifício levítico, para que funcionou, qual foi a sua aplicação e o paralelo para com a pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Então, quando nós usamos a palavra aqui substituição, é porque o Cordeiro do sacerdócio levítico estava, não é, substituindo um cordeiro que haveria de ser o sacrifício perfeito. O sacerdote levítico temporal estava substituindo um sacerdócio que era eterno. Então nós usamos esta palavra explicando o assunto do tópico 2. Então vamos aos nossos subtópicos aqui. A substituição temporal do animal. Hebreus 9, 13 e 22 diz assim: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, eu vou saltar para o 22. Por quê? E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, estes 2 versículos, que estão no mesmo contexto, mas separados um do outro, provam que a lei que Deus deu no Antigo Testamento requeria sangue para que houvesse perdão, para que houvesse, a palavra aí dos 2 versículos é purificação, ok? Purificação, e no primeiro versículo ele usa a palavra na carne, ou seja, não havia um efeito espiritual, um efeito vivificador, um efeito espiritual que aniquilasse o poderio do pecado, e todas essas 3 palavras que eu usei são verdadeiras para o sacrifício de Jesus, mas não existiam no sacrifício de animal. Então, a revelação do Filho substituiu este animal temporal, que por um tempo serviu para cobrir, não tirar o pecado. Nós estudamos isso em alguma lição para trás, não é? Mas cobrir o pecado na carne, purificou o homem na carne para que a ira de Deus não precisasse ser lançada contra aquela pessoa, mas que ele pudesse voltar livre, não só ele, indivíduo, com a sua oferta pelo pecado, mas a nação de Israel também. Hebreus capítulo 10, versículo 1 ao 4, diz: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca,
pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode, olha aí a palavra que ele usa, aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, aqueles, né? Porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, se lembra dos pecados, se faz sacrifício pelos pecados, ok? Versículo 4, terminando aí. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Então veja, o autor usando essas palavras, enquanto num ele falava cobria, agora ele diz é impossível que eles tirem, eles só cobrem. Agora há um que nós vamos estudar dele, aleluia. Este sim é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então houve uma substituição agora que não é temporal, mas eterna. Foi ele, Jesus o Cristo. Hebreus capítulo 5, este é o segundo subtópico aqui, versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então a salvação é perfeita. Ela trouxe uma série de transformações para o homem e ela é eterna. Hebreus capítulo 7, 23 e 24. E, na verdade, aqueles, está sempre se referindo à mesma coisa, de 7 até o 10 de Hebreus é por aí, não é? É o sacerdócio e o sacrifício. Então, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte, ou seja, quando morriam, foram impedidos de permanecer. Mas este é o sacerdócio de Cristo, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Então, veja aí, Cristo não só foi o Cordeiro, não só se tornou o Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito, mas ele também foi ao mesmo tempo um sacerdote. Porque ele cumpre um sacerdócio eterno, perfeito, que não tem substituto. O versículo aí a gente viu. O passado, porque os sacerdotes morriam, tinham que se levantar outro. Havia substituto. Este não. É perfeito e eterno. Hebreus 9:12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então veja, Jesus foi perfeito sacrifício, o seu sangue, aleluia, também. Né? Este foi o preço. A gente lembra do texto que Hebreus repete a lei, sem derramamento de sangue, não é? Não há remissão. Agora esta remissão, tá aí, é uma eterna redenção. É algo que permanece. É algo muito especial e sem comparação com o antigo pacto. Por último, o nosso comentarista fala da substituição vicária. E ele explica, vicário é em lugar de outro. E para nós é lindo compreender, é gratificante saber que foi por mim. Né? A Hinos, que diz, foi por mim, né? Foi por nós. Mas eu estou incluído nestes nós. Foi por mim, foi por você que ele foi àquela cruz. Romanos capítulo 8, versículo 32 diz, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então aí está falando do pai, né, que entregou ao seu filho. Mas entregou para ser sacrificado por quem? Por nós. Ok? Então o pai entregou e o filho aceitou. Nós acabamos de ler em Filipenses 2. Por obediência, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Tá? E esta substituição, esta cruz, foi em nosso lugar, porque nós é que deveríamos ser punidos pelo pecado, mas ele levou o nosso pecado, como diz o texto de Isaías. Gálatas 3:13, que diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Ou seja, a maldição da lei está na desobediência. Para além da cláusula de que aquele que fosse morto, que o seu pecado, que a sua punição fosse o madeiro, era ainda algo mais forte, algo pior. É literalmente maldito. E o texto diz, ele se fez maldição por nós, ou seja, em nosso lugar. Romanos 5, versículo 12, depois saltamos para o 18, 19, ainda diz assim. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, quem foi esse homem? Que entrou o pecado no mundo? Adão, isso. E pelo pecado a morte. Ok? Adão pecou e por isso a morte, separação de Deus, morte espiritual. A física também, mas
no contexto espiritual aqui. Assim também a morte espiritual, vamos colocar aqui no contexto correto para essa passagem, passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Tá aí, morte espiritual o pecado é a causa dela separar de Deus. Então, estou correta aí, teologicamente, amém? Doutrinariamente, eu gosto até mais desta palavra. Versículo 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para justificação de vida. Por quê? Como? Pela desobediência de um só homem, já falamos dele, Adão, muitos foram feitos pecadores, ele já explicou no texto que a gente leu antes, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, este um tomou o lugar daquele que redimiu, o segundo Adão, que foi vivificador, que foi restaurador, que foi aquele que veio resolver o problema em nosso lugar. Porque o problema do pecado passou, como nós vimos, de um homem para toda a humanidade. Estávamos sem solução, a não ser que Jesus viesse. E ele veio para tomar o nosso lugar. E aí está a sua substituição vicária. Terceiro tópico do nosso estudo, a exaltação do Filho. E mais uma vez nós temos a aula comentada, eu estou tentando da melhor maneira possível separar as duas, não é? Mas na aula comentada, como você vê aqui algumas coisas em amarelo, não é? E algumas coisas escritas, nós temos algumas explicações para dar, você fica à vontade de assistir essa aula também, se assim bem entender. A exaltação do Filho, nós vamos manter este tópico somente no texto da leitura, em Filipenses. Exaltado em posição, exaltado em nome, exaltado em senhorio. Isso é exatamente o que ensina o terceiro tópico da lição. Exaltado em posição, Filipenses 2:9, o texto diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então nós vemos neste contexto de Jesus ter se humilhado, feito forma de homem, ter se humilhado até a morte e morte de cruz, que quando ele cumpre isso, Deus o exalta. Ou seja, o fim da história de Cristo não foi a cruz. E nem foi somente a ressurreição gloriosa, aleluia, a primícia, a realidade que nós podemos, por causa dela, crer que nós seremos ressuscitados também corporalmente para um corpo glorioso, mas ele, diferente de nós, foi exaltado. Ao terminar, ao cumprir o querer do Pai, a missão do Pai, o próprio Pai o exaltou soberanamente e deu um nome que é sobre todo nome. Na sua oração, no capítulo 17 de João, é um texto que o comentarista menciona também, não é? Ele fala para o Pai, né, para voltar a ter a glória que ele antes tinha com ele, porque ele já estava perto de partir naquele momento daquela oração. Então a sua posição, não é? A exaltação do Filho, em parte, foi voltar ao lugar aonde ele estava, a glória que ele tinha, a tudo, não é? A viver, a estar na posição e ser quem ele sempre foi, não é? Que por um tempo ele se humilhou para estar aqui, para ser homem, para ser sacrificado, né? Para ser o cordeiro, tornar-se este cordeiro que daria o poder espiritual contra o pecado para cada um de nós. Exaltado não só em posição, mas em nome. O 9 fala disso e continua no 10, então vou fazer a transição dos dois. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, e o 10 continua aí, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Ou seja, Deus não só hoje nos faz, pelo ensino bíblico, orar em nome de Jesus, glorificar, agradecer, honrar, exaltar ao nome de Jesus, mas vai haver um contexto que, ao pé da letra da palavra, daquilo que Deus pronuncia aí, vai acontecer em relação a Jesus, não é isso? Nosso pastor aqui, ele menciona alguma coisa ali no Apocalipse, né? Enfim, vamos deixar este versículo aqui. Mas é uma colocação da parte do Pai agora, de exaltação do nome de Jesus. A posição de Jesus voltou à glória, não é? A uma exaltação posicional, que sempre pertenceu a ele, e depois de sua morte e ressurreição, ele voltou a essa posição. O nome
Deus lhe deu, o Pai lhe deu, portanto, um nome que é sobre todo nome, e ele é exaltado em seu senhorio, que é o que o terceiro subtópico aqui nos apresenta, né? Vamos ler o texto somente, Filipenses 2:11, para estar neste contexto aí de Filipenses. O que diz? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Filipenses 2:11 diz que a confissão é que ele é Senhor. E este vocabulário para o contexto daqueles que estavam escutando, e nós aprendemos este contexto, o senhorio, não é? É uma posição muito especial. A gente leu aqui um texto que falava o Senhor e o servo, não é assim? A gente leu, né? Que Jesus falou, não é o servo maior do que o seu Senhor. Então, eis aí a posição de senhorio. No conhecimento, na realidade do dia a dia humana, mas ali nós vamos fazer um paralelo aí de Jesus, não sendo só um senhor, como quem é um dono de uma fazenda e eles trabalham, mas um senhor cuja sabedoria, cuja posição, cujo entendimento, cujo poder, quem ele é, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Verbo, este sim é Senhor. E nós vemos neste processo aqui que Filipenses, de uma forma curta, nos leva a caminhar até a exaltação de volta do Filho. Ele é Senhor. E o texto de Apocalipse que o pastor também aqui coloca, no último aqui, Apocalipse 11, 15, não é? E outros textos aqui vão recontar, vão nos fazer entender, não é? Nós não conhecemos do futuro, para nós o futuro não é palpável, mas Jesus fez João ver, aleluia. E ali, naquilo que João viu, porque Deus quis que fosse assim, e que ele escreveu, porque Jesus mandou ele escrever, está algo que nós podemos aprender do senhorio e da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, aleluia, tomando forma de homem. Que Deus nos ajude a amar, a vivermos uma vida digna da vocação que este Jesus nos comprou pelo seu sangue. Que Deus abençoe você na missão, na vocação que você também tem, não é? De ensinar esta palavra, a palavra da verdade, na sala de aula cada domingo. Amém.